1. A água gelada do Tejo subia pelas minhas pernas enquanto eu me inclinava sobre a amurada da ponte 25 de Abril, o vento uivando nos meus ouvidos como um grito de rendição final. De repente, braços fortes me puxaram para trás com uma força desesperada, e a voz rouca que assombrava os meus pesadelos desde o liceu disse: Alexandre, para. Eu não vou deixar que faças isso. Era ele, Rafael Mendes, o mesmo rapaz que me fizera a vida um inferno em Porto durante os anos do colégio, agora com o rosto pálido e os olhos cheios de um pânico que eu nunca vira nele. Caí de joelhos no asfalto molhado, o coração a bater tão forte que parecia querer saltar do peito, enquanto as sirenes distantes começavam a aproximar-se. Como soubeste onde eu estava, murmurei, a voz rouca de lágrimas contidas. Ele ajoelhou-se ao meu lado, as mãos ainda segurando os meus ombros como se tivesse medo que eu me atirasse outra vez. Vi o teu post no grupo antigo do colégio. Não consegui ignorar. Não depois de tudo. As luzes azuis e vermelhas iluminaram o seu rosto, revelando cicatrizes que o tempo não apagara, não as físicas, mas as que eu sabia que ele carregava por dentro, as mesmas que eu carregava. Os paramédicos chegaram rápido, envolveram-me num cobertor térmico e insistiram em levar-me para o hospital de São José. Rafael não saiu do meu lado nem por um segundo, mesmo quando eu lhe disse para ir embora, que eu não precisava da pena dele. No quarto branco e esterilizado, enquanto o médico falava de observação por 24 horas, eu revia mentalmente o caminho que me trouxera ali. Tudo começara em Porto, naqueles corredores cinzentos do colégio onde o cheiro a giz e suor misturava-se com o medo constante. Eu tinha 16 anos, magro, sensível, sempre com um caderno escondido onde desenhava rostos de rapazes que me faziam o coração acelerar. Rafael era o capitão da equipa de futebol, alto, musculoso, o tipo de rapaz que toda a gente admirava e temia. A primeira vez que ele me notou foi num dia de chuva, quando eu esqueci o guarda-chuva e corri para casa. Ele e os amigos bloquearam-me o caminho no pátio. Olha o menininho delicado, gritou ele, empurrando-me contra a parede. A chorar porque molhou o cabelo. Os risos ecoaram, e eu senti o calor subir-me às faces. Mas o pior veio semanas depois, quando um rumor se espalhou, alguém vira-me a olhar demasiado tempo para o Pedro, da turma paralela. Rafael encontrou o meu caderno no cacifo. Abriu à frente de toda a gente no refeitório. Então é isto. És um desses, berrou, rasgando as páginas enquanto eu tentava recuperá-las, as lágrimas a turvar-me a visão. A partir desse dia, o inferno instalou-se. Empurrões nos corredores, piadas baixas na aula de educação física, desenhos humilhantes na minha carteira. Os meus pais, conservadores como tantos em Vila Nova de Gaia, só pioravam tudo. Comporta-te como um homem, Alexandre, dizia o meu pai ao jantar, sem saber que cada palavra era uma facada. Eu interiorizava tudo, convencia-me de que havia algo errado comigo, que o amor que sentia por outros rapazes era uma doença que Rafael estava certo em odiar. Saí do colégio com notas altas mas a alma em farrapos, fugi para Lisboa mal terminei o secundário, prometendo a mim mesmo que nunca mais olharia para trás. Agora, aqui estava ele, sentado na cadeira ao lado da minha cama de hospital, as mãos entrelaçadas, o silêncio pesado entre nós. Porque vieste mesmo, Rafael? Perguntei finalmente, a voz a tremer. Ele levantou os olhos, e pela primeira vez vi neles não o desprezo de antigamente, mas uma vulnerabilidade crua. Porque eu não aguento mais carregar isto sozinho. Porque o que eu te fiz foi porque não conseguia admitir o que sentia por ti. As palavras pairaram no ar como uma bomba. Eu queria rir, gritar, fugir, mas o cansaço do corpo e da alma prendia-me ali. O dia amanheceu cinzento sobre Lisboa, e com ele começaram as primeiras fissuras na muralha que eu construíra ao longo dos anos. O médico deu alta ao meio-dia, com recomendações de terapia e repouso. Rafael insistiu em levar-me para casa, o seu carro velho mas limpo parado à porta do hospital. Durante o trajeto pela Avenida da Liberdade, o silêncio era interrompido apenas pelo som dos pneus na chuva fina. Não precisas de fazer isto, disse eu, olhando pela janela os edifícios antigos que tanto amava em Lisboa. Eu sei. Mas quero, respondeu ele, a voz firme. Chegámos ao meu pequeno apartamento no bairro Alto, paredes cheias de desenhos meus, plantas que eu tentava manter vivas como símbolo da minha própria sobrevivência. Ele ajudou-me a sentar no sofá, preparou um chá sem pedir, como se conhecesse o espaço. Sentado à minha frente, começou a falar, e eu deixei, porque parte de mim precisava de ouvir. No colégio, eu via-te todos os dias e sentia algo que me aterrorizava. Tu eras tudo o que eu não podia ser, sensível, honesto, verdadeiro contigo mesmo. Eu odiava-te por isso, porque me obrigavas a olhar para dentro de mim. Empurrava-te para não te abraçar. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, e eu sentia um nó na garganta. Lembrei-me das noites em que chegava a casa e chorava no quarto, jurando que um dia seria forte o suficiente para não me importar. Em Lisboa, a universidade fora o meu refúgio.
Conheci o João no primeiro ano, um rapaz aberto, confiante, que me ensinou a beijar sem medo. Mas o trauma do colégio sabotava tudo, eu afastava-me sempre que alguém se aproximava demasiado, com medo de ser ridicularizado outra vez. O nosso relacionamento durou 6 meses, terminou com ele a dizer que eu não confiava no amor. Depois veio o trabalho como designer gráfico numa agência pequena perto do Chiado. Tinha amigos na comunidade LGBT, saía ao fim de semana para o Barril Alto, dançava até o corpo esquecer a dor. Mas o passado voltava em ondas, chamadas da mãe pedindo que eu arranjasse uma boa rapariga, o pai que mal falava comigo desde que eu dissera a verdade sobre quem era. A depressão instalou-se devagar, como uma névoa que engolia as cores. O namoro com o Tiago durou 1 ano, mas ele queria mais do que eu conseguia dar, queria que eu fosse curado do medo. Quando perdi o emprego por causa de cortes na empresa, e o meu pai me disse ao telefone que talvez seja castigo de Deus, algo quebrou dentro de mim. Fui até à ponte naquela noite, convencido de que o mundo seria melhor sem a minha luta constante. Agora Rafael estava ali, contando-me como, depois do colégio, entrar em depressão também, como fugira para o exército e depois para a formação em trabalho social, especializando-se em apoio a jovens LGBT. Eu ajudei dezenas de miúdos como tu como nós. Mas nunca consegui ajudar-me a mim mesmo até ver o teu nome naquele post. Passámos a tarde a falar, as palavras saindo como um rio represado. Ele confessou ter guardado uma página do meu caderno rasgado, um desenho meu de 2 rapazes de mãos dadas. Era bonito. Eu olhava para ele todas as noites e odiava-me por não ser corajoso como tu. Eu não perdoei ainda, mas senti as paredes cederem um pouco. Ao fim da tarde, ele preparou sopa, e comemos em silêncio, o primeiro momento de paz que eu senti em meses. Quando ele se levantou para ir embora, prometeu voltar no dia seguinte. Não desapareças, Alex. Por favor. Fechei a porta e encostei-me a ela, o coração confuso entre raiva antiga e uma centelha nova de esperança. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Rafael aparecia todas as tardes, trazendo pequenos gestos, um livro sobre superação, pão fresco da padaria da esquina, silêncio quando eu precisava de chorar. Falávamos horas, desenterrando memórias. Eu contava-lhe como o bullying me fizera questionar o meu valor durante anos, como eu evitava espelhos porque via apenas o rapaz fraco que ele ridicularizara. Ele ouvia, assentia, depois partilhava as suas próprias noites em claro no quartel, sonhando com o meu rosto e acordando com vergonha. Eu era o rei da escola, mas por dentro era um covarde, admitia. A minha família soube do incidente pela vizinha fofoqueira, a minha mãe ligou em pânico, o pai em silêncio carregado. Vem para casa, filho, pediu ela, mas eu sabia que casa significava voltar ao armário. Recusei, e Rafael ficou ao meu lado durante a chamada, a mão no meu ombro. A agência ligou oferecendo-me um projeto freelance, um sinal de que a vida continuava. Com Rafael, comecei a sair novamente, passeios pelo Parque Eduardo VII, cafés em Alfama onde o fado ecoava como as nossas dores partilhadas. Uma noite, no mirador de Santa Catarina, ele pegou na minha mão pela primeira vez desde o resgate. Eu nunca parei de pensar em ti, Alex. Não como amigo. Como algo mais. O meu coração acelerou, mas o medo voltou. Como posso confiar em ti depois de tudo? Ele não pressionou, apenas ficou ali, o vento a bagunçar-lhe o cabelo curto. O mal-entendido veio quando um amigo meu do bairro Alto, o Marco, me viu com ele e avisou: cuidado, esse tipo tem cara de quem magoa. Eu confrontei Rafael, acusando-o de estar a brincar comigo outra vez. Ele empalideceu, mostrou-me mensagens antigas no telemóvel, onde confessava a um terapeuta o amor reprimido por mim. Chorámos juntos naquela noite, e algo mudou. A terapia que eu comecei ajudava, o psicólogo, um homem paciente de Lisboa, guiava-me a separar o Rafael do passado do homem presente. Rafael, por sua vez, começou a frequentar grupos de apoio para homens que reprimiram a sexualidade. Os nossos passeios tornaram-se mais longos, as conversas mais profundas. Ele contou-me como deixara o futebol por causa da pressão machista, como ajudar um jovem em crise semelhante à minha. Eu sentia-me visto, pela primeira vez sem máscaras. Mas o conflito interno permanecia, e se isto fosse pena? E se amanhã ele voltasse a ser o bully? A família ligou novamente, o pai mais duro: não traga esse tipo para cá. Rafael ouviu tudo e disse calmamente: eu vou contigo se quiseres. Enfrentamos juntos. A tensão crescia, mas também a conexão, como duas plantas que se entrelaçam depois da tempestade. O ponto de viragem chegou numa sexta-feira chuvosa. Eu tinha uma reunião importante com um cliente potencial, o maior projeto em meses. Rafael ofereceu-se para me acompanhar até ao escritório no Marquês de Pombal. No caminho, recebi uma mensagem da mãe: o teu pai está doente. Vem para casa este fim de semana. O pânico subiu, eu sabia que era manipulação, mas a culpa era forte.
Durante a reunião, distraído, cometi um erro grave no pitch. O cliente saiu insatisfeito, e eu saí dali demitido do freelance. No café ao lado, desabafei com Rafael. Tudo desaba outra vez. Talvez eu não mereça nada bom. Ele segurou as minhas mãos sobre a mesa. Mereces tudo, Alex. E eu vou provar. Naquela noite, ele ficou no sofá, e eu não protestei. De manhã, decidimos ir juntos a Porto. A viagem de comboio foi silenciosa, cheia de memórias. Chegámos à casa dos meus pais ao fim da tarde. O meu pai, pálido na poltrona, olhou para Rafael com desprezo. Tu? Depois do que fizeste ao meu filho. A discussão explodiu, acusações antigas, o meu pai a gritar que eu era uma vergonha, Rafael a defender-me pela primeira vez publicamente. Eu amava-o e não sabia como. Agora sei, e vou lutar por ele. O choque no rosto do meu pai foi palpável. A mãe chorou, dividida. Saímos dali com o coração pesado, mas eu sentia-me mais leve. Pela primeira vez, alguém lutara por mim contra o meu próprio sangue. De volta a Lisboa, o mal-entendido quase nos separou. Eu vi Rafael a falar com um ex-colega do colégio no telemóvel, ri alto, e assumi o pior. Acusei-o de estar a rir de mim novamente. Ele explodiu pela primeira vez, para de me castigar pelo passado. Eu mudei, mas tu ainda me vês como monstro. Passámos a noite separados, eu a chorar no apartamento vazio. De manhã, ele apareceu com flores e uma carta, páginas onde descrevia cada dia em que pensara em mim desde o colégio. Eu sacrifiquei a minha reputação no trabalho para vir atrás de ti naquela noite. Porque tu vales mais que tudo. Perdoei, e o abraço foi longo, quente, o primeiro sem barreiras. Começámos a namorar devagar, jantares caseiros, filmes no sofá, caminhadas de mão dada em Belém. O trabalho voltou com um projeto novo, graças a uma recomendação de Rafael a uma ONG LGBT onde ele trabalhava. A vida ganhava cor novamente, mas eu sabia que o caminho para a cura total ainda era longo. Os meses seguintes foram de construção lenta e bela. Rafael mudou-se para um apartamento perto do meu, e passávamos quase todas as noites juntos. Ele apresentou-me aos colegas da ONG, onde eu comecei a voluntariar desenhando cartazes para campanhas contra o bullying. Pela primeira vez, usei a minha arte para algo maior que eu. Uma viagem a Sintra, com o Palácio no Nevoeiro, foi o nosso primeiro fim de semana romântico. Sentados no jardim, ele disse: eu sacrifiquei amigos antigos por ti. Eles não aceitam que eu seja gay. Mas escolhi-te. Eu respondi com um beijo, o primeiro verdadeiro, cheio de anos de desejo reprimido. O conflito familiar persistia, a mãe visitou-me em Lisboa, viu-nos juntos e chorou, mas aceitou devagar. Se ele te faz feliz, filho, o pai manteve distância, mas mandou uma mensagem curta: cuida dele. Foi um passo. Rafael enfrentou o seu próprio passado, voltou a Porto para o encontro com antigos colegas, contou-lhes a verdade. Voltou exausto mas livre. Uma crise surgiu quando um artigo sobre bullying escolar saiu no jornal, e o meu nome foi mencionado como exemplo anónimo. Rafael sugeriu que eu falasse publicamente. Eu hesitei, o medo antigo voltou. E se me rirem outra vez? Ele segurou-me, eu estarei lá. Como sempre devia ter estado. Decidi ir em frente. Na palestra na Universidade de Lisboa, com 200 pessoas, contei a minha história, a voz firme graças ao olhar dele na primeira fila. Aplausos ecoaram, e depois abraçámo-nos no palco, sem medo. Naquela noite, em casa, fizemos amor pela primeira vez, não físico apenas, mas com almas inteiras, ternura que curava feridas. Ele sussurrou: tu salvaste-me também, Alex. O crescimento era visível, eu já não me encolhia em multidões, ele já não escondia o orgulho ao andar de mão dada. Fomos a uma marcha do orgulho em Lisboa, bandeiras ao vento, e senti-me completo. Um ano depois do dia na ponte, estávamos no mesmo mirador onde tudo mudara, o sol a pôr-se sobre o Tejo pintando o céu de laranja e rosa. Rafael ajoelhou-se, um anel simples na mão. Alexandre, tu transformaste o meu ódio em amor, a minha fraqueza em força. Queres construir o resto da vida comigo? Eu disse sim entre lágrimas, o abraço apertado enquanto Lisboa brilhava aos nossos pés. A família veio ao pequeno casamento civil, a mãe emocionada, o pai ainda rígido mas presente. Amigos do colégio que mudaram, colegas da ONG, todos celebraram a nossa redenção. Eu continuei a desenhar, agora com uma exposição sobre histórias de superação LGBT. Rafael liderava projetos de apoio a jovens, usando o seu passado como lição. Juntos, adotámos um cão, viajámos a Coimbra e ao Douro, construímos uma vida onde o passado era cicatriz, não corrente. O amor que nascera do sofrimento mostrou-se mais forte que qualquer preconceito. Hoje, ao olhar para ele a dormir ao meu lado, sei que as escolhas que fizemos, perdoar,
crescer, arriscar, nos trouxeram aqui. A redenção de quem causou dor no passado é possível através do amor genuíno. Verdadeiro ou falso?